Lula e sua gangue foram à China para visitar Xi Jinping e para criticar o dólar como moeda de comércio internacional. Mas afinal de contas, qual foi o resultado dessa visita? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. A viagem de Lula à China tem chamado bastante a atenção dos brasileiros e por uma série de motivos. O encontro entre o presidente brasileiro e as autoridades chinesas possui uma importância muito significativa, e uma prova disso é o tamanho da comitiva que acompanha o Molusco em sua viagem. Nada menos que 3 governadores, dezenas de parlamentares, vários ministros, líderes sindicais, a Janja e inúmeros outros puxa-sacos acompanham o Lula em sua turnê pelo país asiático. Ao todo, são pelo menos 73 cupinchas do petista formando a tal comitiva, e é claro que eu e você estamos pagando a conta dessa farra. Vários eventos compõem o cronograma dessa turma. Os eventos oficiais se iniciaram com a posse de Dilma Rousseff como presidente do Banco do BRICS, mas ninguém dá a mínima para isso. O evento mais importante, sem dúvidas, foi o encontro entre Lula e o ursinho Poo Xi Jinping, chefe máximo do gigante asiático, ocorrido no dia 14. Os dois chefes de governo se reuniram para deliberar sobre vários temas e assinar uma série de acordos, nada muito contundente, mas que ainda assim chama a atenção. De acordo com a declaração conjunta emitida após o encontro, composta por 49 pontos, Lula e Xi Jinping mantiveram reunião em atmosfera calorosa e cordial. No total, foram assinados 15 acordos entre o Brasil e a China, muitos dos quais em áreas que podem ser consideradas críticas para a segurança e a soberania brasileiras. Por exemplo, os presidentes assinaram memorandos que tratam do desenvolvimento conjunto de tecnologias, além de protocolos que envolvem a cooperação entre a agência de notícias Xinhua e a empresa brasileira de comunicação, a EBC. Também foi proposto um plano de cooperação espacial de uma década entre os dois países, algo que certamente deve ter incomodado bastante os aliados ocidentais brasileiros. Novamente, não existe nada definitivo nesses memorandos, porém, isso é um claro indicativo do caminho que o governo brasileiro quer seguir, no que se refere à sua relação com a China. Para reforçar ainda mais o grau de subserviência do governo brasileiro ao Partido Comunista Chinês, vale a pena citar o papel do presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, nessa história. Segundo o ministro, o Banco de Desenvolvimento da China vai emprestar 6,5 bilhões de reais ao Brasil para que o governo petista invista em obras de infraestrutura, tecnologia e energias renováveis. Embora Mercadante não tenha dado detalhes sobre o tal empréstimo, esquecendo de mencionar, por exemplo, qual é a taxa de juros envolvida, ele afirmou que essa é uma parceria muito importante. Será que esse empréstimo vai se dar nas mesmas condições draconianas de outros empreendimentos chineses ao redor do mundo e que fazem parte da chamada Nova Rota da Seda? É bem provável, no fim das contas, que se trate apenas de mais um investimento chinês fracassado como tantos outros. Aliás, falamos sobre isso no vídeo. Megaprojetos de engenharia promovidos pela China ao redor do mundo estão colapsando, link na descrição. A parte mais impactante, contudo, foi o discurso de Lula a respeito do fim do uso do dólar pelos dois países em suas relações comerciais. Em uma fala bastante inflamada, o Molusco perguntou: quem decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Em seguida, ele emendou, afirmando que os membros do BRICS precisam ter uma moeda que transforme os países em uma situação um pouco mais tranquila. Ou seja, o presidente brasileiro tentou retratar o uso do dólar como moeda internacional como uma forma de imperialismo americano, ou como certamente seus cupinchas preferem, estadunidense. Até mesmo Fernando Haddad se utilizou do microfone para reforçar o discurso do Lula a respeito do dólar. Segundo o ministro, a possibilidade do intercâmbio entre dois países com moeda local já estava em estudo há algum tempo por parte dos membros do BRICS, algo que seria, segundo o post do Lula, uma nova filosofia dos países membros. No geral, esse alinhamento do discurso do Lula e de seu post da Fazenda é mais um daqueles casos em que uma bomba é jogada pelo governo no mercado financeiro. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver a repercussão dessas declarações na economia brasileira. O discurso do Lula é claramente
mal intencionado nesse sentido. O Molusco faz parecer que o uso do dólar é algo impositivo e que os Estados Unidos obrigam todos os países a comercializarem nessa moeda. A verdade, contudo, é que o dólar é usado como moeda de comércio internacional dada a sua estabilidade em comparação com outras moedas estatais. Ou como disse o ex-embaixador norte-americano Thomas Shannon, o dólar não é uma moeda global porque os Estados Unidos o impuseram, é uma moeda global pelo poder da economia americana. E o ex-embaixador ainda arrematou dizendo: se o Brasil, a China ou os BRICS querem substituir o dólar, ok, vão em frente, boa sorte com isso. Certamente todos nós precisaremos de sorte nessa história. No fim das contas, a viagem da comitiva lulista para a China é apenas o retrato da aproximação e da amizade entre duas máfias estatais. O objetivo geral dos dois governos é aumentar seu próprio poder no que tange ao controle de sua população. Ao contrário do que o PT e a extrema imprensa brasileira querem fazer parecer, esse encontro não foi tão importante do ponto de vista da assinatura de acordos e compromissos. Ainda assim, a visita de Lula a Xi Jinping representa um grande perigo para nós brasileiros, especialmente no que se refere às nossas liberdades individuais. Embora seja um gigante econômico, ainda que com bases pouco sólidas, o fato é que a China possui vários problemas, especialmente no campo das liberdades individuais. Sua capacidade de controle sobre a população é assustadora, e não é difícil imaginar que o governo petista queira tomar umas lições com o Partido Comunista Chinês, principalmente na questão do controle das mídias sociais. Levando-se em conta o grau de violência ao qual o povo chinês é submetido, com várias acusações de genocídio sendo feitas contra o governo comunista do país, as possibilidades se tornam ainda mais assustadoras. De qualquer forma, o fascínio dos estatistas brasileiros pelo regime chinês não é novidade. Basta lembrar daquela outra comitiva, formada por vários parlamentares de direita, muito parecida com a atual, inclusive, que visitou a China no início do mandato do Bolsonaro. Muitos dos que foram ao país asiático se disseram interessados em conhecer o sistema de reconhecimento facial adotado pelo governo de Xi Jinping. Máfias estatais são sempre assim. Não importa se elas se classifiquem como de direita ou de esquerda, o objetivo é sempre o mesmo: aumentar seu poder e controlar a população. No fim das contas, a visita de Lula e sua gangue à China comunista é mais um ponto negativo de seu desgoverno, um dentre tantos que se seguem. Não dava para esperar nada de diferente disso por parte do Molusco. Todos nós sabemos que Lula e seu partido têm uma grande predileção por ditaduras da pior espécie. Ao mesmo tempo em que busca se afastar dos Estados Unidos e do Ocidente, tratados como imperialistas pelos petistas, o governo se aproxima de países que ferem os direitos humanos com consistência, como China, Rússia e Irã. Lula sempre representou a vanguarda do atraso diplomático, mas neste seu terceiro mandato, o Molusco está indo longe demais. A viagem da comitiva do Alibaba brasileiro à China, acompanhado dos seus 73 cupinchas, é um símbolo do atraso econômico e social em que o PT de Lula quer nos atirar. Para todos os libertários mais empolgados, que esperavam Lula anunciar que o dólar seria substituído pelo Bitcoin nas relações entre os dois países, restou só a decepção. Molusco estava falando do real e do yuan. No geral, as perspectivas não são nada animadoras, ainda que, conforme citado anteriormente, a reunião entre Lula e Xi Jinping não tenha sido nada conclusiva. Resta torcer para que essa gente petista não consiga alcançar seus intentos e que essa tentativa de vender o Brasil para os chineses não se reverta, no fim das contas, em menor liberdade para os brasileiros. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!